Senhora. Eu vou deixar aqui, pode deixar aqui? Pode ser. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Quando a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrer. Quando a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Levante os seus olhos e veja sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o Irmão, eu vou deixar mais um louvor nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Se os irmãos souberem, nos ajudem. Amém? Vou lhe falar de alguém pode levar seus sonhos além. Vou lhe falar teu caminho. Vou lhe falar e o saber mudará a sua vida. A poder os nossos filhos a bênção está aqui hoje, hein, pastor? As irmãs foram curadas lá. Aí, o irmão vai ser curado aqui hoje. Vou lhe falar de alguém pode levar
Acesa a lenha, irmão. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu por os seus sonhos que mudará. Mais uma vez, a sua Pra que chorar? Quem quiser chorar, pode chorar, irmão. Se é um Deus que tudo pode por você. Pra que o Deus que tudo pode por você está aqui dentro hoje, irmão. Vem, pastor Diego. Tomei toda essa chuva agora à tarde, que eu estava com o carro na estrada. Mas graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, estou aqui. Amém? E agradeço essa rica oportunidade. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus já se faz presente neste lugar, né, irmão? E Deus vai fazer grande maravilha neste lugar, grande milagre nesta noite, amém? Através do louvor, através da palavra, Deus vai operar grande maravilha neste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Também já quero estender a oportunidade para nossa irmã Cida, né? Fazer aquilo que Deus tocar no coração da nossa irmã. Aleluia, glórias a Deus. Vamos receber a nossa irmã com palmas para Jesus. Amém. Tenho a agradecer a Deus. Pela minha saúde dos meus filhos. Aleluia. Dona Conceição está passando por uma aprovação. Graças a Deus, né? Alguém veio levar os papéis dela. Eu acho que vai dar tudo certo. Aleluia. Agradecer pela Dona Sebastiana. Família dela, né? Cada um que está aqui hoje presente. Aleluia, Deus. Saúde, porque nós mais precisamos a saúde. Né? Glória a Deus. Aleluia. Você é pastora, missionária, né? Sempre me dá uma mão, né? Você sabe minha luta que eu estou passando. Glória a Jesus. Muitas bênçãos para eles, né? Não é isso, eles conhecem um pouco, né, minha
minha jornada, né? Aleluia, Jesus. Sim, papai. Eu tenho que agradecer a Deus. E agradecer a oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Também quero estender a oportunidade nessa noite para o jovem. Como é o nome dele? Bernardo? Benaias, né? Vai aprender o nome dele. Devagarzinho. Vamos receber o irmão com palmas para Jesus. Devagarzinho nós aprendemos o nome do irmão, né, irmão? Tô me sentindo pra ela que tá querendo cantar um pouco. O meu tá desligado, hein? Não, tá desligado. Mundial CN. Não tá ligado, é só ligar. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Você fez as contas, mas os planos mudaram? Não deixe o imprevisto te travar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meias tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelos prazeres de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meias tentações.
mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Também nessa noite eu quero estender a oportunidade para a nossa irmã Sebastiana, né, fazer aquilo que Deus tocar. Amém, né? Nosso irmão Leonardo também está com a oportunidade, né, para receber. Vamos receber o nosso irmão Leonardo para fazer aquilo que Deus tocar no coração do irmão, né? Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os amados da igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Um momento de muita alegria estar reunido com os meus irmãos, em minha casa, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada. E eu agradeço muito a Deus em minha vida, que Deus tem me levantado novamente. Então, não agradecendo aos meus irmãos também, que têm orado por mim, meu cunhado, minha cunhada, que têm dobrado seus joelhos à noite, à madrugada, para cada um dos irmãos. Enquanto nós estamos dormindo, meus irmãos, eu tenho certeza que pessoas que têm encargos na vida espiritual estão orando por nós. É disso, meus prezados irmãos. E não sei se os irmãos já carregou o caminhão em carga, os pastores que levam as mensagens, meus prezados irmãos, ele é igual um caminhão de carga. Enquanto nós estamos com uma carga, os pastores estão com sobrecarga a mais do que nós. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que oram dentro da igreja, mas simplesmente esquecem dos pastores, das missionárias, que estão levando mensagem pelos Brasil, pelo mundo, que as minhas famílias, é todos evangélicos. Eu nasci no berço da Assembleia. A finada minha mãe, quando nos levou ela, vai fazer 2 anos, ela estava com 87 anos, mas morreu na Assembleia, faleceu, Deus levou ela, foi descansar no trono do Senhor. Aleluia. Mas ficamos na presença de Deus. São todos meus parentes, graças a Deus, são todos evangélicos, só eu que estava distanciado, meus filhos. Geralmente meus filhos só 2 ainda que estão na presença de Deus. É esse que está aqui em casa e a minha filha mais velha, a Damares, que vocês vão conhecer ainda. Elas estão próximas para vir assistir o culto com vocês. Então ela foi batizada com 12 anos. Graças a Deus, eu peço muito a Deus que ela permaneceu. Deus levou a mãe dela, mas ela permaneceu firme no caminho do Senhor. Arrumou o esposo dela, igual eu falo para muita gente, arrumou o esposo dela no mundo, bebendo, bagunçando, e ela firme no caminho do Senhor.
Hoje, meus prezados irmãos, para quem não tinha nada, Deus deu tudo. Hoje ela tem a casa dela, tem os filhinhos dela, tem o carro dela, tem o dinheirinho dela no banco. Então, agradeço muito, meu Deus, na vida dos meus filhos. Aleluia. E eu fico muito feliz que eu conhecendo o meu cunhado, vocês todos, meus prezados irmãos, que são minha família. Eu não vou dizer que minhas famílias estão lá na outra cidade. A minha família em Cristo Jesus são vocês. Aleluia. E permanece orando para mim, pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu estiado, pelos meus filhos. E eu tenho fé que ainda eu quero ver todos meus filhos na igreja, na presença do Senhor. Aleluia. É isso que é meu testemunho e agradeço muito a presença dos irmãos nesta noite. Aleluia. Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Também eu quero estender a oportunidade para a esposa do Diácono Diego, né? Que vai estar a nossa irmã Ariane. Tá difícil de eu aprender o nome da irmã, mas nós vamos aí, né? Vamos receber a irmã com palmas para Jesus. É a irmã e o irmãozinho lá. Tá difícil de eu aprender o nome, mas nós vamos aí, né? Ainda bem que o diácono está aqui, né? A esposa do diácono Diego, ainda ela já sabe quem é ela. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cumprimenta a igreja com a Santa Paz de Jesus, amém? Amém. Aleluia. A honra e toda a glória é para ti, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis
Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Nós temos o prazer de estarmos na casa de Deus, né? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vou te mostrar o porquê você nunca mais vai precisar pagar um aplicativo. Aleluia. O Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos e medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é sua, a mesma promessa continua. É Deus que honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chores. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, a rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chores. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando,
A rocha, água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. O dia da humilhação irá findar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chores. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando. A rocha, água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Ele ainda tem maná sobrando. Na rocha, água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é um Deus fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está passando pelo deserto, não se preocupe, né? Porque quem cuida de nós é um Deus fiel, né? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé, porque agora nós vamos passar para a segunda parte, né? Vamos orar para o mensageiro desta noite, que vai trazer a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vamos se alimentar, né, da grande palavra que o Senhor colocou no coração do nosso mensageiro desta noite. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estender suas mãos para cá, vamos orar para o mensageiro desta noite, amém? Grandioso Deus e eterno Pai. Sim, Senhor, meu Deus, aqui está o teu servo, Senhor, meu Pai. Usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado nas tuas santas mãos, Pai. Que a palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho nessa noite, para explanar para a igreja, Pai, que essa palavra fique gravada na tábua do coração de cada irmão, de cada irmã, meu Pai. Pai, abençoa a família de cada um nessa noite que está aqui. Usa o teu vaso, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, vaso precioso nas tuas santas mãos. E abençoa ele e guarda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos receber o mensageiro dessa noite com palmas para Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Saúde do povo de Deus, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, motivo de alegria de nós estar na casa do Senhor. Vou pedir para o pastor virar um pouquinho o ventilador para lá, por gentileza, fazendo um favor. Virar um pouquinho o ventilador para lá. Amém. Obrigado, pastor. Aleluia. Eu quero desde já agradecer por esta grande oportunidade de estar na casa do pastor Leonardo com a sua esposa. Que Deus abençoe este lar. Eu aprendi uma coisa na caminhada com Deus, que quando você abre a tua casa para um homem de Deus, pastor, o Senhor não está abrindo para o homem, o Senhor está abrindo a porta para Deus. Essa é a grande diferença que as pessoas não sabem. São poucas pessoas que sabem disso. Quando você recebe alguém na tua casa, um homem de Deus, você não está abrindo para o homem, você está abrindo a porta da tua casa para Jesus, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. E quando você fecha a tua casa para um homem, uma serva de Deus, você não está fechando a porta para a casa para ela, você está fechando a porta da tua casa para Jesus. Você está recusando o mestre de entrar na tua casa. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo, os 4 evangelhos do Novo Testamento, o evangelho de 2 a João, o apóstolo João, no capítulo 2, aleluia. Eu vim com outra palavra aqui preparado, e Deus falou para mim, não é esta palavra que eu quero para minha igreja. E Deus falou, preste atenção no louvor, falou de milagre. E quando eu olhei para este ajeite, Deus já falou comigo, eu falei, amém, já entendi tudo, glória a Deus, amém. O evangelho de João, 2 João, quem tem a sua Bíblia, por favor,
acompanhe comigo, é extremamente importante você acompanhar a palavra de Deus em segunda epístola de João, o Evangelho de João, capítulo 2, vamos estar lendo 1 ao 11, amém? Diz assim a palavra de Deus: o casamento em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. O 11. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pode se assentar, adorando a esse Deus, exaltando esse Deus que é poderoso. O autor deste livro, João, apóstolo João, um homem segundo, aleluia, que fazia a vontade de Deus, um homem que pregava sobre o arrependimento, sobre o pecado. Ele é considerado um dos grandes também grandes discípulos de Deus. Mas aqui, quando nós olhamos nesta passagem do Evangelho de João, no capítulo 2, ao versículo 1 ao versículo 11, fala a respeito sobre um casamento. Jesus transforma a água em vinho aqui. Ao terceiro dia, aleluia, fizeram umas bodas ali em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, a Maria, aleluia. E foi também convidado quem? O principal, Jesus e os seus discípulos foram convidados para este casamento, aleluia, o casamento das bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho mais. Aí a mãe de Jesus disse a ele: aí Jesus falou para a mãe dele: mulher, o que tenho eu contigo, mulher? Aleluia. Ainda não é chegado a minha hora. Aleluia. Aí quando a sua mãe, disse aos serventes que estavam naquele casamento, estava ali servindo, aleluia, e fazia tudo quanto ele vos disse, tudo que Jesus pedir, faça como Jesus pedisse. E estava ali as postas, estavam 6 telhados de pedra, e as purificações dos judeus, e cada um cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei a água, aleluia. Essas telhas encheram até em cima, transbordaram, aleluia. E disse: tirai agora e levai para o mestre da sala. Tinha um mestre ali específico, só um homem específico, que experimentava para ver se realmente o vinho era bom. E não era servido qualquer vinho naquela época, era o vinho mais raro, um vinho mais caro. E tinha um homem específico ali que experimentava. Se ele aprovasse e falava que o vinho estava bom, o vinho era do melhor. Se não estava bom, acabou a festa. Aí você quer ver judeu bravo, é faltar vinho. Aí eles ficam nervosos. Aí não pode faltar o vinho. Aí acabou o vinho, acabou a alegria, porque acabou tudo. Aleluia. Aí de repente começou a encher, e logo o mestre provou aquele vinho que Jesus tinha feito, e não sabendo que aonde viria, mas sabendo o que sabia, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre à sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então agora o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aí Jesus, o principal, assim, ele fez os seus sinais na Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram em Jesus ali. Um grande milagre aconteceu ali. Em João, no capítulo 1 ao versículo 11, esta passagem maravilhosa, Jesus ele transforma a água em vinho, e o Evangelho de João retrata apenas 7 milagres que Jesus tinha feito ali.
E os milagres que apontavam para a pessoa de Cristo e as suas obras, Jesus usava o seu poder quando era necessário. Ele não usava toda hora, é só quando algo era extremo, algo que precisava, é algo que não tinha jeito mais, aí ele fazia. Aleluia. Aí esse texto vai nos falar que Jesus foi a uma festa de casamento na cidade de Canaã da Galileia, aleluia, e que ficava a cerca de 10 quilômetros a 12 quilômetros ao norte de Nazaré, aleluia. E não sabendo de quem que era aquela festa, talvez fossem os parentes da família ali, e de Jesus, ou de amigos e familiares deles ali, reunidos. Jesus tinha iniciado o seu ministério, mas não, aleluia, não temos o relato do que ele havia realizado ali. A Bíblia não fala especificamente, não tem como provar, aleluia, os relatos que ele havia realizado, alguns mais milagres. Porque na Bíblia, se você for estudar, João, aleluia, o Novo Testamento, a Bíblia fala que foram muitos milagres que Jesus fez. E a Bíblia não fala todos esses milagres, porque se fosse falar tudo, ia ser muitos milagres. Muitos milagres. Antes de Jesus ir para o Calvário, ele realizou muitos milagres que nós não sabemos. Só os discípulos sabem. Aleluia. Glória a Deus. E a festa desse casamento naquela época durava cerca de uma semana. O casamento não era só um dia, não. Era uma semana de casamento ali. Todos eles reunidos em comunhão, alegre, conversando. Aleluia. E era uma obrigação, pastor Valmir. Era uma obrigação da família hospedar os convidados. Qualquer que seja o convidado, era obrigação da família hospedar quem fosse convidado. Aleluia. Era para alimentá-los. E se necessário, a festa vinha pessoas de todos os lugares. Não era só da Galiléia. Todo lugar vinham. Eles convidavam todo mundo para participar daquela festa. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 3 aqui, no versículo 3, nós somos informados que o vinho da festa havia acabado. E o vinho fazia parte da cultura hebraica daquela época. Aleluia. Acabou o vinho. O vinho fazia parte da cultura. A expressão que Jesus fala mulher. Por que Jesus fala para Maria mulher? Quando Jesus usa aquela expressão mulher, é o contrário de que alguns pensam. Esse foi um modo respeituoso que Jesus utilizou, direcionado a Maria, a mãe dele. Aleluia. Foi um respeito pela Maria. Aleluia. Foi um modo de respeitoso para Maria. Ele se dirigia assim com essas palavras. Era um hábito naquela cultura daquela época. Era normal falar mulher para a pessoa, para até mesmo a tua esposa. Ô mulher, era normal. Era da cultura hebraica. Até hoje eles usam essa expressão que é falar mulher para a tua esposa. Não é errado. Aleluia. Glória a Deus. E então podemos notar nessa mesma expressão sendo utilizada por Jesus, outras passagens também são utilizadas essa mesma expressão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. É utilizado em algumas outras passagens. Ele vai dizer novamente lá em João, no capítulo 4 e 21, Jesus vai dizer: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Aleluia. Endireitamos Jesus e não viram ninguém mais do que a mulher. Disse-lhe a mulher: aonde estão aqueles teus, aleluia, acusadores? Ninguém te condenou. Em João 8, 10, foi naquela época, na lei de Moisés, quando era pegada uma mulher em adultério,
Pela lei de Moisés era obrigado estar na frente a mulher e o marido. Na lei de Moisés, você traiu, é morto os dois em praça pública. Não era só a mulher. A lei de Moisés falava, pegou no adultério, mata os dois. Era severo naquela época, assim. Não é como nossos tempos que é normal, você adulterar, ainda está em cima do altar. Aleluia, não é assim normal. Hoje está normal o divórcio, hoje é moda você divorciar por pouca coisa agora. Aleluia. Ainda no versículo 4, Jesus diz que a sua hora ainda não havia chegado. Geralmente, a hora de Jesus refere-se ao tempo do seu sofrimento na morte na cruz do Calvário. Aleluia. Aqui Jesus está afirmando que Maria deve determinar a agenda de seu ministério terreno. Mas sabia quem foi Maria, mãe de Jesus? Quem que foi esta mulher? No versículo 5, se você for ver aqui em João, podemos notar a confiança de Maria em Jesus e na obediência demonstrada por ela, por Jesus. Aleluia. O vinho estava acabando e quando alguma coisa deveria ser feita, ela não ficou parada ali, não, aleluia, ela não ficou parada, ela não ficou parada, ela não guardou o problema para ela, ela chamou, ela teve uma iniciativa, ela estava ligada, e essa é uma lição para todos nós que estamos aqui, devemos estar sempre ligados em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6, sabemos que havia 6 potes de pedras. É como isso daqui, 6 potinhos ali na mesa, 6 potinhos bonitinho, todo arrumado, perfeito. 6 potinhos estavam ali postos, e uma capacidade acumulada de armazenamento aproximadamente de 600 litros. É muita coisa, é muito vinho. Aleluia, 600 litros. E no versículo 7, Jesus ordena que os serviçais enchessem os potinhos com água. E assim fizeram. Aquela ordem parecia absurda para eles. Eles poderiam ter questionado, faltando aqui o vinho. Aqui aprendemos o quê? Que precisamos obedecer a ordem de Jesus e fazer o que Ele manda, mesmo que não faça sentido para nós humanos. Jesus não os tentou e muito menos parou a festa e nem mesmo fez o espetáculo. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito. Aleluia. Apenas obedece. Obediência gera milagre, e desobediência gera consequências gravíssimas da vida do cristão. Tem pessoas que não crêem no milagre. A pessoa vive doente, a pessoa incrédula. Ela acha que Jesus não faz milagre. Meu Deus continua fazendo milagre. Mas a palavra, a Bíblia é para quem crê, quem tem fé. Isso daqui não é para nós homens, seres humanos. É algo espiritual. Se você crê, você vai entender e vai viver este milagre. É só para quem crê. Por isso que muitas pessoas não entendem a palavra. Muitas pessoas questionam. Aleluia. E no versículo 8 vemos que Jesus ordena que fosse levado pouco de vinho ao encarregado daquela festa. Era o cara ali, era o bambambam. Leva lá para ele, lá, ele está lá na sala. Ele vai experimentar se o vinho é bom ou não. Se ele aprovar é bom, se não for, paramos a festa, o casamento. Não tem mais casamento, acabou. Aí o encarregado da festa chama o mestre da sala. E era uma pessoa encarregada de conduzir a festa, o casamento. Então o vinho que Jesus havia feito naquela noite transformou e foi levado para um especialista da festa, e para que ele pudesse analisar a sua qualidade daquele vinho. Aí ele chega na sala, ó, tá aqui o vinho. O especialista analisa este vinho. Hoje tem uma pessoa que ganha muito só para experimentar um café. Eu nem sabia disso. Eu falei, eu vou ser experimentador de café agora.
Vai ganhar 30 mil, 60 mil aí, só experimentando um café. Se for bom, eu vou ganhar. Se não for bom, eu vou ganhar do mesmo jeito. Olha que maravilha. O cara específico da festa, só para experimentar o vinho. Se o vinho for bom, é o dia inteiro, pastor. A festa não acabava. Era ali, né? Eles cozinhavam tudo ali, continuava. E no versículo 9 e 10, o encarregado da festa prova o vinho. Ele reconhece que aquele vinho era muito superior ao vinho que havia sido servido primeiro. Olha que maravilha. Aquele caboclo, ele toma aquele café, perdão, aí o café, ó. Ele toma aquele vinho e fala: peraí, esse vinho, nunca tomei esse vinho. Esse vinho não tem para vender aqui em Jerusalém. Quem que é esse cara? Esse vinho aqui está diferente. Olha como que Deus é tremendo, né? Como que Jesus é tremendo. Aleluia. Aí de repente, o vinho que ele havia sido tomado primeiramente, talvez que ninguém sabia, nem as pessoas daquela festa provaram o melhor vinho já produzido em toda a história. O sinal que Jesus foi transformado a água em vinho. A gente não sabe que hora a água virou vinho, e se foi quando caiu o jarro ali, a água, aleluia, no jarro, ou quando eles levaram ao mestre da sala. Muitas lições aprendemos hoje aqui, aleluia, nesse texto aprendemos que Jesus é Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer todas as coisas, Ele não precisou de uvas para fazer aquele vinho, o extraordinário, não, Ele quebra qualquer lógica humana, aleluia. Jesus quebra toda lógica humana. Enquanto isso, tem pessoas confiando em advogado, em juiz, pessoas confiando no delegado, que a última palavra não é eles que dá, é Deus. Se Deus quiser tirar teu filho, Ele vai tirar. Se Deus quiser te curar, Ele vai curar. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Deus não é como o homem, como a mulher, não. Se Ele quiser levantar um defunto, Ele levanta ainda. Porque Ele vai totalmente contra a lógica do homem e da mulher. Aleluia, Jesus. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Obediência. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas, pastor, buscam por milagres, mas não querem atentar para a palavra de Deus. E quer milagre, pastor. Eu fico assim bismado ultimamente. A pessoa quer milagre, mas ela não se preocupa com o principal, a palavra. E enquanto está sendo ministrado, tem pessoas que ignoram a palavra do Senhor. Não é nossa, não é entendimento nosso, é de Deus. Aleluia. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Muitas pessoas contam os seus milagres. Sinceramente, eu não sou obrigado, eu vou falar isso daqui, eu não sou obrigado, aleluia, a crer nesses milagres, não. Por quê? Não, eu não sou, e nem a senhorita é obrigada a crer nesses milagres. Mas tem um porém aqui, aleluia. Mas nós e os milagres escritos nesta palavra de Deus, inevitavelmente devemos crer. Porque nesses milagres na Bíblia Sagrada que foram escritos aqui, Ele transformou a água em vinho, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e por fim realizou o maior milagre de todos os tempos, a expiação da cruz do Calvário, por mim e por você que está sentado aqui hoje. Foi um dos maiores milagres que Jesus já fez, é da tua vida para nós pecadores que não merecemos estar aqui hoje. Se eu estou aqui hoje com vida, porque Deus permitiu. Se o senhor e a senhora está aqui hoje sentado nesta cadeira, é porque Deus está permitindo ainda. É porque tem algo a ser realizado na tua vida. É através de você que Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Mas é só para quem crê isso daqui. Não é para qualquer um. Não, é só para quem crê no extraordinário de Deus. Aleluia. Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma dessas coisas fosse escrito na Bíblia Sagrada aqui, queridos, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que foram escritos aqui em João 21 e 25.
São muitos milagres, mas a Bíblia não fala esses milagres. Antes de Jesus descer para o Betsema, ele fez muito mais milagres ainda. Aleluia. Muito milagres. Aleluia. O milagre da borda aqui de Canaã, da Galileia. Quando Jesus transforma, aleluia, o comum em o extraordinário. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer. Se você tiver fé e acreditar que Deus pode, Ele vai fazer. É a fé e a obediência na palavra. É o que eu falo sempre. Se tem palavra, tem obediência. Se não tem palavra e não tem obediência, não tem nada. Você vai ficar patinando. Não tem transformação, não tem nada. Mas se tem obediência e palavra, prepare para viver o extraordinário de Deus. As bodas de Canaã marcaram o primeiro milagre realizado por Jesus. Durante uma festa de casamento, o vinho acabou. O que poderia fazer? Eu quero vergonha. Agora para parar, aí vem a frustração. Acabou o vinho, vamos parar esse negócio aqui. Mas foi nesse momento que Jesus realizou um milagre, o extraordinário, transformando a água em vinho. Aleluia. Esse momento que Jesus realizou este milagre, o extraordinário. O episódio revela que quando Jesus estava presente naquela festa, ele poderia transformar qualquer situação naquele momento ali. Não era só água, tinha outros problemas para ser realizado. Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o futuro, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é dono de tudo. E quando os recursos humanos acabam, aqui acabou ali recursos humanos. Acabou, viu? O que o homem vai fazer quando acaba algo? Nada. É recursos humanos. Mas tem um porém. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Acabou o vinho. Sabemos que quando fazer, porém, o extraordinário aqui, o vinho acabou no meio da festa. E aquilo que apresentava um grande problema para aqueles homens ali, os que prepararam o casamento, tudo o banquete, humanamente ali não havia solução imediata para aquela situação. Mas tem um porém, uma aplicação aqui importante. Muitas das vezes enfrentamos momentos em nossas vidas, aleluia, muitas das vezes nós enfrentamos momentos em nossas vidas que nossos recursos humanos não podem fazer isso. Acaba, aleluia. Aí não sabemos o que fazer. Porém, aí vem a palavra-chave aqui agora. Porém, aleluia, exatamente nesse momento é que Deus começa a agir. O que você não pode fazer, aí agora Jesus fala assim: agora é comigo. Você obedeceu, você fez a minha vontade, agora é eu. Aleluia. Glória a Deus. A importância da obediência desta palavra é de Jesus. E disse a sua mãe aos serventes: façai tudo quanto Jesus pediu. Aqui foi uma ordem. Aqui foi o que? Uma obediência. Ela falou assim: faça tudo quando Ele vos pedir. Só isso. Não questionou, não falou mas como, não questionaram, apenas fizeram. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui? Pelo amor de Deus, levanta a tua mão se você está entendendo. Eu vou repetir isso daqui. Aleluia. Faça tudo quanto Ele vos pede. Aleluia, Jesus. Maria orientou os serventes e obedeceram a Jesus, mesmo sem entender nada completamente o que iria acontecer ali naquele momento. Eles seguiram as instruções de Cristo e encheram as vasilhas com água e as telhas com água. Muitos milagres acontecem quando
decidimos simplesmente obedecer a palavra de Jesus. Aleluia. 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 Deus dá a palavra, aí o passo é teu. Eita Deus. Aleluia. O milagre desta transformação, Jesus transformou a água em vinho, e não em qualquer vinho, não, mas um vinho de excelência, de qualidade. O mestre da sala ficou impressionado, pois normalmente o melhor vinho da tua vida era servido no primeiro mais naquele casamento. O melhor vinho da história da Galileia de Canaã. Foi o melhor vinho que aquele homem experimentou na tua vida, nunca esqueceu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus transformou algo, Ele fez muito melhor do que podemos imaginar. Ele pode transformar a tristeza em alegria. Ele pode transformar a escassez em abundância. Ele pode transformar os problemas em testemunhos na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que está sendo um problema para você hoje vai se servir como uma grande testemunha na tua vida. O que está te dando dor de cabeça hoje, amanhã será um grande milagre na mão de Deus. Eu vou repetir isso daqui. Hoje alguém pode estar dando dor de cabeça para você, mas amanhã será um grande milagre de Jesus na tua vida. Ah, irmão, mas o meu filho, não. Oh, Jesus. Às vezes eu falo, se as pessoas soubessem o poder que tem isso daqui, ó, as pessoas não iam ficar questionando, duvidando, passando sofrimento, preocupado. Ai, meu Deus, ai, agora, ai, Jesus, acabou, vai ficar, ai, liga para um, resolve. Por quê? Está se esquecendo que o gradão está lá em cima, só esperando você falar assim: Senhor, me ajuda. Esquece de tudo, não lembra de Jesus. O problema vai acumulando, aí ele corre pelo outro, não resolve nada. Aí ele disse: Jesus no último local, ele: não, depois eu falo com Jesus. Sendo que Jesus pode resolver tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O milagre das bodas de Canaã nos ensina o que hoje? Jesus tem poder para transformar qualquer situação na tua vida. Aleluia. Quando Ele estava presente naquilo que parecia comum para aquele homem, pode se tornar o extraordinário. Nós temos que o que? É confiar no Senhor, obedecer a sua palavra, pois Ele ainda realiza milagres. Aleluia. Jesus continua realizando milagres. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Se é tua esposa, se é seu filho, seu esposo não quer saber de igreja. Mas se você dobrar o teu joelho e falar: está nas tuas mãos, Jesus, a partir de hoje, trata, você vai ver o que Deus vai fazer. É questão de segundos o que Deus pode fazer. Eu lembro quando Deus fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, foi um dos homens o segundo homem mais rico da terra naquela época do Velho Testamento. Jó tinha do bom e do melhor. Foi em frações de segundos. Pum, vinha outro. Pum, seu filho morreu, seu gado morreu, seu que morreu. Foi assim, ó, em segundos, ó, piscar de olhos. Jó não ficou que nem se nós for de nós de hoje: ai, Jesus, não vou mais para a igreja. Esquece de Jesus, pastor. Vou mais para a igreja. Esse negócio aí é muita prova. Não é para mim negócio de ser crente, não. Porque as pessoas querem pular o processo. Quer pular o processo da dor, da humilhação. Eu aprendi uma coisa na caminhada. Para você chegar em certo nível, você primeiro tem que... Eu aprendi isso daqui, leva para a tua vida.
entende isso. Tem pessoas que querem ensinar, mas não quer ouvir. Então nunca vai ensinar ninguém. Nunca vai gerar ninguém, nenhum discípulo. Até um cachorro, não vai dar nem ouvido para ele. Mas o dia que você fala assim, eu vou ouvir, eu quero aprender, aí você está apto para ensinar. Caso ao contrário, quando nós falamos disso daqui, não é nós que está falando, é a palavra. Se as pessoas soubessem o que tem neste livro, o que aconteceu na história para chegar para nós esta Bíblia, não ia ficar o dia inteiro aberto lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai ficar aberto na estante lá, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 1000 à tua direita. A Bíblia fica enferrujada, o poeira fica lá, aí ora. A Bíblia não foi feita para ficar em cima de estante, não é um enfeite, é para você pegar, levantar de manhã, isso daqui, vou colocar em prática. O pastor, o pregador é assim, tudo que ele aprende, primeiro ele vai aprender, ele vai praticar no teu dia a dia, aí ele vai ensinar, ele vai compartilhar aquilo que Deus deu para ele. Porque eu aprendi uma coisa também, que quem é sábio, ele compartilha aquilo que ele aprendeu. Ele vai compartilhar o que Jesus fazia. Aleluia. Quer viver o milagre? Apenas obedeça. Seja sensível à voz do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí não há tranca-rua, não é zapilinto, não é pombagira, não há tal da mulher da Maria, não sei do que lá. Não tem nada que vai te parar. É só você. O que vai fazer você parar no meio da caminhada é você mesmo. Eu aprendi uma coisa também. Se você não confiar em você, ninguém vai confiar em você e nem você. Se você não falar que todo dia falar eu sou capaz, piorou os outros. Você tem que falar eu sou capaz. Se meu irmão é capaz, eu também posso. Se meu irmão tem, eu também consigo. É que nada cai do céu. Faça a tua parte. Maria não ficou ali parada. E agora? Ela foi atrás, o seu problema ela resolveu. Ela foi atrás de quem podia resolver tudo, Jesus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e tudo vai bem. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E as palmas é para o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Palavra linda, né, que nós ouvimos nessa noite, né? Palavra que Deus colocou no coração do mensageiro para trazer para os nossos corações, amém? Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, antes de dar o término na nossa reunião, né? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero chamar à frente aqui, né, nosso irmão Leonardo, que hoje está se reconciliando, está voltando para a casa do Senhor, né? Glória. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero chamar o pastor Diego, com sua esposa, a igreja toda se colocar de pé, né? Aleluia, glórias a Deus. Pode vir, né? Pode vir. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chama esse irmão santo para cá, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar porque o nosso irmão hoje está voltando para casa, né? Glória a Deus, a palavra do Senhor, né? O pão filho, a casa retorna, né? Ele está retornando hoje. Vamos orar, né? Grandioso Deus e eterno Pai. Sim, Senhor, meu Deus, aqui está o teu filho, meu Pai. Assim diz a tua palavra, Senhor, que o bom filho a casa retorna.
Hoje o teu filho está retornando para a sua casa, Pai. E eu sei, Senhor, que hoje é festa no céu, Senhor. E o Senhor está de braços abertos, Senhor, para receber o teu filho, assim como nós também, Senhor, nossos ministérios, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos de braços abertos. Aqui está o teu filho, pedimos nessa noite, meu Pai, que o Senhor abençoe ele, usa o teu filho, devolva, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo, meu Pai, que ele estacionou, meu Pai, que novamente o Senhor entregue as ferramentas nas mãos do teu filho, para que ele possa seguir, colocar a mão no arado, Senhor, e seguir em frente, marchar na tua presença. Pai, eu agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, eu entrego este casal nas tuas santas mãos, o teu filho retornado à tua casa, Pai, reveste ele, as armaduras do Espírito Santo, até, Senhor Jesus, vai ungindo ele do alto da cabeça, planta dos pés. Pai, abençoa ele, cuide a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, né? Hoje é festa no céu, né? Aleluia, e as palmas que louvam o Senhor Jesus, né? Porque hoje o céu está em festa, né? Glórias a Deus. Como eu disse na palavra ontem, né? Ontem eu estava pregando no ministério, né? Como diz, a igreja ela não se alegra muito quando uma pessoa pede a sua bênção. Mas Jesus, ele se alegra, os anjos se alegram quando volta um filho para a casa do Pai. Porque ele sempre está chamando